você com certeza se lembra daquela cena icônica de um filme ou de um episódio de desenho animado que marcou sua infância, não é? Mas e se eu te disser que algumas dessas cenas memoráveis, na verdade, nunca aconteceram? É exatamente sobre isso que vamos falar no novo vídeo do Estúdio LH. Toca a abertura! Hoje vamos explorar os mistérios da memória e desvendar alguns dos casos mais surpreendentes do efeito Mandela na cultura pop. De cenas de filmes que juramos ter visto a detalhes em personagens famosos que na realidade nunca existiram. Será que nossa memória está nos pregando peças? Vem descobrir com a gente. Então, o que exatamente é o efeito Mandela? O termo foi cunhado por Fiona Broom e se refere a um fenômeno de falsa memória coletiva. O nome vem do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. Muitas pessoas, incluindo a própria Broom, acreditavam erroneamente que Mandela havia falecido na prisão nos anos 80, quando na realidade ele foi libertado em 1990 e faleceu em 2013. Desde a sua concepção, o efeito Mandela tem sido associado a várias outras memórias coletivas que, apesar de amplamente lembradas, nunca aconteceram de fato. Mas por que isso ocorre? Bem, a ciência ainda não tem uma explicação definitiva. Algumas teorias sugerem que isso pode ser resultado de uma mistura de informações semelhantes em nossa memória, enquanto outras ideias mais extravagantes apontam para teorias da conspiração ou até mesmo a interação com universos paralelos. Independentemente da causa, o efeito Mandela nos mostra como nossas memórias podem ser surpreendentemente maleáveis e às vezes enganosas. Agora vamos mergulhar em alguns exemplos fascinantes e surpreendentes desse fenômeno na cultura pop. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia. Vamos começar com uma das memórias mais curiosas e discutidas entre os fãs brasileiros de anime: Dragon Ball Z e o 11 de setembro. Muita gente jura que estava assistindo a TV Globinho quando de repente a programação foi interrompida pelos noticiários sobre os ataques terroristas em Nova York. E não é só isso, eles se lembram especificamente de que o episódio em questão era aquele em que Goku alcançava o nível Super Saiyajin 3. Mas aqui vai a verdade: essa cena épica de transformação de Goku não foi interrompida pela trágica notícia. Na realidade, Dragon Ball Z nem estava no ar naquele momento crítico. O anime estava programado para começar às 11h30 da manhã, mas os ataques ocorreram bem antes, por volta das 9 horas, levando a Globo a cancelar a programação regular para cobrir os eventos em Nova York. Então, por mais que a memória de Goku alcançando novos patamares de poder seja forte, ela definitivamente não se misturou com os eventos do 11 de setembro na TV brasileira, nem mesmo com o horário de verão. Agora vamos falar de uma das frases mais icônicas e erroneamente citadas da história do cinema. Luke, eu sou seu pai. Essa linha de Star Wars, O Império Contra-Ataca, é repetida em todo lugar, de paródias a camisetas. Mas, acredite ou não, essa frase famosa nunca foi dita. Isso mesmo que você ouviu. Na realidade, a conversa entre Luke Skywalker e Darth Vader é um pouco diferente. Quando Luke acusa Vader de matar seu pai, a resposta do vilão é: não, eu sou seu pai. Então por que tantas pessoas lembram da frase de forma errada? Talvez seja porque a versão incorreta soa mais dramática, ou porque muita gente se lembra da paródia feita em Toy Story 2, ou talvez seja apenas mais uma dessas curiosas distorções da memória coletiva. De qualquer forma, essa é uma daquelas situações em que a realidade é um pouco menos teatral do que a nossa memória insiste em acreditar. Próximo na nossa lista de memórias que nunca aconteceram, mas que muitos juram que sim, é o filme Shazam. Não, eu não tô falando do Shazam da DC Comics, mas de um suposto filme dos anos 90 estrelado pelo comediante Simba como um gênio divertido. Soa familiar? Bem, era de se esperar que sim. Mas aqui está o detalhe surpreendente: esse filme nunca existiu. Apesar de muitas pessoas afirmarem que se lembram de assistir a Shazam com Simba fazendo mágicas e concedendo desejos, essa produção é pura invenção da nossa memória coletiva. A confusão pode ter surgido devido a um filme real chamado Kazam, que tinha Shaquille O'Neal no papel de um gênio e que compartilha algumas semelhanças com a descrição de Shazam. Agora, um cavalheiro muito conhecido no mundo dos jogos de tabuleiro é o mascote do Monopoly, né? Com seu bigode característico, cartola elegante, bengala e monóculo... Não, peraí.
Quê? Ele não usa o monóculo. O aristocrata do Monopoly nunca ostentou um monóculo. Essa é mais uma daquelas memórias coletivas que muitos de nós juramos ser verdadeiras. Mas por que tantas pessoas se lembram dele com um monóculo? Será que é uma mistura de estereótipos de ricos e poderosos ou apenas um truque da nossa mente? Quando olhamos para a imagem real do mascote, é quase como se algo estivesse faltando, não é? Essa é a magia, ou seria a malandragem, do efeito Mandela, fazendo a gente se questionar até mesmo das coisas mais simples. Próximo na nossa lista de memórias que nunca aconteceram, mas que juramos que sim, é a clássica frase da Rainha Má em Branca de Neve e os Sete Anões. Se você se lembra da icônica cena em que ela pergunta ao seu espelho: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?", prepare-se para mais uma surpresa do efeito Mandela. Na verdade, no filme da Disney de 1937, a Rainha Má nunca diz essa frase. O que ela realmente diz é: "Fala, mágico espelho meu". A versão que conhecemos vem do conto original dos irmãos Grimm, e de alguma forma acabou se misturando em nossas memórias com a adaptação da Disney. É fascinante como uma frase tão emblemática pode ser lembrada de forma tão diferente. Talvez seja a prova de que às vezes as histórias que contamos são mais poderosas do que as que realmente acontecem. E vamos falar do Pikachu, o Pokémon que todo mundo ama e símbolo da franquia no mundo todo. Agora me diga, como você se lembra do rabo do Pikachu? Se na sua memória ele tem uma ponta preta, prepare-se para um choque elétrico de realidade. A verdade é que o rabo do Pikachu sempre foi apenas amarelo, com uma base um pouco mais escura, mas nada de faixa preta. Sim, isso mesmo, sem nenhuma listra preta. As únicas partes escuras do nosso querido Pokémon elétrico são as pontas de suas orelhas. Será que a gente adicionou essa listra preta no rabo do Pikachu só porque achamos que ficaria mais estiloso? Ou será que é só mais um mistério da nossa mente? Até mesmo um dos maiores clássicos do suspense não escapa das armadilhas do efeito Mandela. Você já assistiu O Silêncio dos Inocentes, né? O filme de 1991, com Jodie Foster e Anthony Hopkins, apresenta o icônico serial killer Hannibal Lecter. Quando Clarice Starling e Hannibal se encontram pela primeira vez na prisão, Hannibal profere a clássica frase: "Hello, Clarice". Só que não. Em nenhum momento de O Silêncio dos Inocentes, Hannibal solta essa frase. Na verdade, quando ele encontra Clarice Starling pela primeira vez, tudo o que ele diz é um simples bom dia. Então, de onde veio essa lembrança tão vívida? Bom, parece que as imitações do personagem, incluindo uma famosa cena de Jim Carrey em O Pentelho de 1996, onde ele coloca carne no rosto e diz "Olá, Clarice", podem ter ajudado a confundir nossas memórias. E assim chegamos ao fim de nossa jornada intrigante pelo mundo do efeito Mandela. Hoje desvendamos algumas das mais curiosas lembranças da cultura pop que, na verdade, nunca aconteceram. De frases icônicas de filmes a detalhes de personagens amados, vimos como nossa memória pode nos pregar peças surpreendentes. Este fenômeno nos mostra como a memória coletiva pode ser fascinante e ao mesmo tempo enganosa, criando uma realidade alternativa compartilhada por muitos. Agora queremos saber de você. Qual desses exemplos de efeito Mandela mais te surpreendeu? Você tem alguma lembrança que se descobriu ser falsa? Compartilhe suas experiências e descobertas nos comentários. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal para mais conteúdos que desafiam a realidade como conhecemos. Até a próxima!